internacionalista do mundo, univos! Eu sou o Bruno e esse é mais um episódio da quarta temporada do seu podcast preferido de relações internacionais, o Pod RI. Hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais sobre um tema que é muito legal e que completa 200 anos em 2022. A gente vai falar um pouco sobre a independência do Brasil. Para me acompanhar nesse episódio está aqui a Rondinha. Se apresente, por favor. Oi, pessoal, muito prazer novamente. Eu sou a Ronda. Hoje a gente vai ouvir um pouco sobre esse tema que tá dando muito meme essa semana por causa do coração de Dom Pedro. Então, pessoal aí que tá ligado, vamos discutir bastante. E claro que a gente não pode esquecer do nosso convidado, que já participou em um dos nossos primeiros episódios, lá atrás, em 2020. Felipe Araújo, pode se apresentar, contar um pouquinho sobre você, de sua área de estudo. Pode ficar à vontade, Felipe. Olá a todos internacionalistas, muito obrigado pelo convite por estar aqui mais uma vez, a Bruno, a Ronda. Muita coisa mudou desde a minha primeira participação aqui. Na época eu tinha acabado de terminar minha graduação na Unesp de Franca, estava fazendo mestrado em História Política. Eu estudei durante o mestrado a reforma administrativa do governo Collor, e isso me atraía bastante por questões de história política, entender o funcionamento do Estado brasileiro, e também me possibilitou ter um contato muito interessante com história do Brasil e principalmente a história política do Brasil, o que me possibilitou falar sobre esse tema de hoje, tão esperado e tão importante bicentenário da independência do Brasil. Atualmente já terminei meu mestrado e sou professor aqui em Minas Gerais, mas também divulgador científico com o canal Direto do Forno, que é um canal de divulgação científica de história no YouTube. Bem bacana, obrigado pela apresentação, Felipe, parabéns por esse percurso todo. A gente está aqui na Unesp ainda e pretendemos seguir assim como você na carreira, bem legal. Bom, Felipe, para começar esse nosso papo, queria falar um pouquinho que todo mundo estuda a independência na escola, mas para a gente começar a discutir por esse tema, você poderia dar uma explicação bem geral do momento interno da independência, dos 200 anos da independência para a gente? Com prazer. E é importante falar nesse tema justamente porque, por mais que a gente aprenda esse tema na escola, ele é um tema que, por muitas vezes, acaba sendo negligenciado ou pegando interpretações que são aquelas mais clássicas. A velha história do 7 de setembro, Dom Pedro I ali às margens do Ipiranga. E quando o professor quer sair um pouquinho disso, ele vai falar das curiosidades, de como Dom Pedro I foi ali ver a Marquesa de Santos, de como as curiosidades por trás do evento. Só que a gente não pode resumir um evento dessa magnitude, que marca o nascimento político do Brasil de fato, a uma exaltação de um príncipe herdeiro. Na verdade, a independência do Brasil é um processo muito maior. Ela decorre de um monte de linhas do tempo e da inserção de vários atores que acabaram gerando todo um caldeirão cheio de opiniões, pautas, ideias, assim como modelos políticos e modos de enxergar os problemas da colônia e ainda naquela época vice-reino do Brasil e como seriam os caminhos a serem tomados ali em diante. No caso, a independência do Brasil, colocando ali no 7 de setembro de 1822, é um marco e talvez o ponto final de toda uma crise que a gente vai ter da relação da colônia, e vice-reinado depois, com a metrópole portuguesa. Há de se entender que o que vai acabar fazendo a independência são processos desde o fim do século XVIII. A gente pode falar desde a criação e a popularização das ideias iluministas que vão se espalhar por várias sociedades pelo globo. Podemos falar das revoltas que aconteciam no Brasil e que já colocavam vários atores com pautas que podiam ganhar mais eco, que já pediam por uma certa emancipação política, como a Conjuração Mineira, que lembramos Tiradentes, em 1789, ou mesmo a Conjuração Baiana, de 1798, essa muito lembrada pela participação de ex-escravos, mesmo escravos, e com a participação popular maior. E também entender
que essas mudanças de caráter revoltoso ou que colocavam pautas na mesa do cidadão comum acabaram gerando toda uma colcha de retalhos de opiniões que mostram que sim, a sociedade, não apenas uma elite, estava ciente de vários problemas, tinha vários diagnósticos da situação do Brasil, muita gente reclamava da questão de impostos, muita gente reclamava da falta de autonomia, muita gente reclamava, inclusive, de elites que se aliavam aos funcionários da corte e acabavam menosprezando os comércios brasileiros de fato. Então, esse monte de problemas estão ali no foco da sociedade. E podemos pensar também que elites locais no Brasil reagiam a mudanças de tempo e mudanças também que refletiam um contexto europeu. Temos que pensar que, desde 1808, a corte portuguesa tinha vindo para o Brasil fugindo do Napoleão. E isso, naquele contexto de relações internacionais tão pesadas, com as guerras napoleônicas, a bagunça que virou o mapa europeu e todo o sistema político ali então, vai ter consequências tanto em Portugal, quanto também em suas colônias. E eu nem falo necessariamente no Brasil. Esses impactos que acontecem na Europa são sentidos de maneiras diferentes pelo Brasil, pela Angola, pelas outras colônias africanas e na Ásia. Então, isso já dá para colocar uma visão de independência que foge um pouco da visão clássica, focada em personagens e de vez em quando até exaltados. Mas também temos que pensar, e focando mais nessa questão da família real no Brasil, que em questão política, de fato, com a vinda da família, os debates e as construções políticas que antes estavam em Lisboa, agora vão encontrar espaço no Rio de Janeiro, capital ali do Brasil. E ali a gente vai ter tanto um contato das formulações políticas da própria corte de Dom João VI, que na época ainda não era monarca, mas era príncipe, filho da Dona Maria, a louca, que por suas questões não conseguia fazer uma administração política. O Dom João VI, ao vir no Brasil, ele acaba tendo muitas coisas a fazer. Como dialogar com as novas ideias de caráter iluminista que estavam encontrando tanto espaço em tantas sociedades europeias e aplicar isso em Portugal. Como resolver questões econômicas ou mesmo debates entre elites, sendo que ele não estava mais em Portugal, mas sim no Rio de Janeiro. Como fazer a maquinação dessas elites cariocas que queriam agora o seu lugar ao sol, se aproveitando do rei estar aqui na colônia. Então, essas questões, elas moldam todo um quebra-cabeça que vão colocando pressões, vão colocando novas crises e fazem, com o passar dos anos, até a saída da corte em 1820, por causa dos acontecimentos da Revolução Liberal do Porto, as demandas das elites portuguesas querendo uma constituição, eleições, diminuir o poder do rei, entre outras coisas. Esse período, ele marca, de 1808 a 1820, várias questões políticas que refletem cada vez mais um afastamento político entre Portugal e o Brasil, assim como também pressões de ordem econômica e social que distanciavam os dois lugares. Dessa forma, quando a gente tem ali o Pedro de Alcântara, ainda apenas um príncipe regente, que ficou no Brasil para cuidar do território em nome da coroa, a gente vai ter essas pressões que foram maculadas por décadas ali pressionando o príncipe regente. Elites que, ao seu jeito mais conservador ou mais iluminista, queriam fazer com que o Brasil tivesse uma certa autonomia política para que certas pautas fossem colocadas em prática. Certos interesses de certas elites, mas também de certas camadas populares, também fossem colocados em prática. Então, de 1820, com a saída de Dom João VI, até 1822, a gente vai ver um grande borbulhar político de debates, trocas de ideias, e isso vai colocando várias pressões na mesa. Liberais e, como eu disse, conservadores, brasileiros contra interesses portugueses, e lembrar também que durante todo esse processo de regência do Pedro de Alcântara ainda, estavam acontecendo os debates constitucionais em Portugal. E é isso, inclusive, que vai marcar a independência. E quem fala isso são os professores João Garrido Pimenta, da USP, e também Andreas Lehmann, no livro O Nascimento Político do Brasil, de 1808 a 1825. Justamente falando que o período das cortes debatendo uma constituição lá em Portugal vão colocar mais ainda, de forma mais direta, elites com suas pautas e que acabavam se distanciando muito da colônia. E aí isso fica muito claro quando eles falam na Constituição que o ganho de autonomia que o Brasil teve desde 1815, que tinha se tornado vice-reinado de Portugal e Algarves, que o Brasil perdesse essa autonomia.
muitas vezes isso é confundido. Acham que os portugueses, durante esses debates, queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Eles nunca vão falar de fato uma colônia, mas de fato eles queriam que todos os privilégios criados no Brasil fossem menosprezados novamente, que os interesses portugueses fossem muito mais superestimados do que os brasileiros e, principalmente, que aqui no Brasil a gente não tivesse mais uma autonomia. Porque senão poderia-se afastar-se das demandas políticas da elite portuguesa, assim como dos interesses econômicos dessa elite, que ao mesmo tempo que era política, também comercializava, traficava escravos e tinha interesses. Era melhor, na cabeça deles, o rei estar controlado e do lado deles do que garantir qualquer sobra de monarquia aqui no Brasil. Esse mar de acontecimentos é o que vai criar o contexto para que, em 1822, o Dom Pedro I vai cada vez mais se afastando de Portugal, se aliando às elites brasileiras, buscando cada vez mais, inclusive, fazer um governo à sua imagem, e aí o 7 de setembro representa esse momento de fato, que Dom Pedro I, pelo menos, vai iniciar um processo mais jurídico de separação. Embora independência mesmo é o processo, tanto anterior quanto o que vem depois. Bacana, legal. Você comentou bastante sobre, um pouco, na verdade, sobre o contexto, né, sobre esse conflito de interesses e tudo mais, dos motivos pelo qual a independência foi dada, foi tomada pelo Brasil. E agora um pouquinho mais sobre o pós, né, sobre o após a independência. Qual foi a repercussão dessa independência brasileira no mundo? A gente sabe sobre as influências nas Américas, mas teve alguma influência, principalmente naqueles locais que a gente não costuma estudar na escola, né? Por exemplo, na África, na Ásia, essas regiões. Se puder comentar um pouquinho, por favor? Os países ficaram sabendo da independência? Bom, para pegar essa bagagem mais internacional, tem que se entender e contextualizar o mundo naquele século XIX. Quando a independência do Brasil aconteceu, ainda estávamos aí rumando para uma segunda revolução industrial. Ainda não tínhamos os meios de comunicação, muitos lugares a gente vai ter uma população tão analfabeta que poucas notícias vão chegar. Então, acaba que a independência do Brasil vai ficar restrita, num primeiro momento, a certas elites de maneira internacional, e depois, com o passar dos anos, ela vai sendo abordada de formas diferentes, inclusive pelas escolas, dando um foco maior na América, a ponto de a gente ter também, em alguns lugares, como você citou, a África, Bruno, que a gente também vai ter uma atenção maior a essa independência do Brasil. Nesse caso, a Ásia, no caso, que também a gente tenta fazer cada vez mais laços, uma história cada vez mais global, nós não temos muita evidência de uma repercussão ali nessa parte do mundo. Embora, como Portugal era um império global e que tinha colônias na Ásia, laços de comércio e tudo mais, a gente de fato vai saber que o impacto de perder o Brasil naquela dinâmica portuguesa, o país que mais recebia escravos no mundo, que tinha uma exportação das nossas ditas commodities hoje em dia, como a cana-de-açúcar, como o tabaco, como o algodão, essas coisas acabavam chegando a um comércio de fato global. Então, a gente pode imaginar de fato que repercussão no sentido mais econômico se teve, mas a gente não tem muito contato do lado mais asiático. Agora, na América e na África, a gente vai ter muita repercussão. Na América, principalmente, porque a gente está falando de um contexto de independência também da América Espanhola. Então, desde 1808, desde que Napoleão invade a Espanha, retira Fernando VII, e a gente vê todas aquelas maquinações pro irmão dele, Luís Bonaparte, assumir o lugar, e a recepção disso por parte das elites aqui da América Latina, que por sua vez querem aproveitar esse vácuo de poder espanhol para colocarem os seus interesses, a gente vai ter muitas independências acontecendo. Então, ainda mais pensando naquele cenário latino-americano, que era cheio de vice-reinados, como vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado do Prata, vice-reinado do México e por aí vai. Então, esses lugares, de fato, já tinham caminhando suas independências primeiro do que o Brasil. E, por sua vez, também colocando um sistema político que não vai ser o nosso. Quando a gente faz o 7 de setembro, a escolha que acaba sendo feita pelos atores políticos naquele momento é por manter uma monarquia constitucional, mas uma monarquia. Enquanto isso, ali na América Latina, a gente vai ter uma explosão de várias republiquetas. Então, essas repúblicas focadas em elites locais, mas que não são apenas caudilhos ditadores. Eles representam, de fato, os interesses e a gente tem, sim, participação popular em muitos desses lugares. Só que, colocando esse pano de fundo, dá para falar que sim, com a independência, com o 7 de setembro, muitos países vão
mostrar apoio à causa portuguesa. Ou melhor dizendo, à causa brasileira. Até porque, para você ter uma noção, o primeiro país, vamos começar nesse papo, o primeiro país a realmente declarar reconhecida a independência do Brasil são os Estados Unidos, em 1824. Então, os Estados Unidos, muito antes, inclusive, das ex-colônias espanholas, já tinha executado sua república desde a declaração de independência de 1776. Então, e também, claro, as particularidades, Constituição que vem depois, tem a guerra, mas enfim. Ali na região dos Estados Unidos, a gente vai ter o primeiro lugar que vai reconhecer essa independência brasileira. Isso muito em virtude da política externa do presidente da época, que é o famoso James Monroe, que muita gente na escola deve lembrar por causa da doutrina Monroe, que a gente vai ter aquela ideia de América para os americanos, e que ela muitas vezes é apresentada como uma ideia imperialista dos interesses da América, dos estadunidenses, melhor dizendo, em relação ao continente americano. Só que era uma política externa muito mais de mostrar uma emancipação do continente americano da Europa. Então a gente vai ter, de fato, uma atenção maior e um interesse maior dos Estados Unidos em garantir mais países, de preferência republicanos, mas quando não desce, pelo menos não europeus, para você ter uma zona de influência americana e aí fazer os negócios, manter uma política ali, porque querendo ou não, mesmo sendo uma república, os Estados Unidos ainda vão viver num mundo que as relações internacionais são movidas por impérios. A Europa era pura monarquia. Então eles vão ter também esses ideais, com muitas aspas, imperialistas, no sentido de aumentar a sua zona de influência aqui no continente. Reconhecer o Brasil era uma parte disso, por mais que o príncipe fosse um descendente direto da coroa portuguesa. A gente vai ter depois também alguns reconhecimentos como da Argentina, só que a Argentina não é a Argentina. Ainda estamos falando das Províncias Unidas do Prata, mas também vai ter um monte de outras questões políticas, províncias, mas, a grosso modo, vamos falar assim, a Argentina reconhece também o Brasil em 1824. O Chile também vai ter isso, reconhecendo em 1824. E depois a gente vai ter o próprio Portugal, que vai reconhecer em 1825, depois da Guerra de Independência. E sim, teve uma guerra para se consolidar a independência. São 3 anos de muita batalha, muitas províncias brasileiras que queriam, inclusive, ficar com Portugal, como aconteceu na Bahia, como aconteceu na província do Grão-Pará, atual Amazonas, como aconteceu no Piauí, no Maranhão. Então, assim, a gente vai ter guerras, e só depois de guerras e muita negociação, só em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil. E depois dele, a capital da diplomacia, como a gente pode dizer na época, a França, que declara a independência, ou melhor, reconhece a independência do Brasil em 1828. Então dá para perceber que em uma questão de zona de influência, nós temos, de fato, grande simpatia por parte de países aqui do continente americano. A gente tem reconhecimento do lado europeu. A independência acaba dando sustos nas potências europeias e mostra, inclusive, o fracasso do primeiro modelo de colonização, já que tanto a Espanha, quanto a Inglaterra, quanto a própria França, quanto Portugal já não estavam mais conseguindo manter os laços de poder que tinham desde o século XVI. Então, a gente pode dizer que já é um marco a Europa começar a reconhecer o Brasil e inserir ele nesse globo. E também não dá para negar o papel da própria elite brasileira, que tem uma herança muito grande da própria diplomacia portuguesa, que era tida como das melhores do mundo, tem uma grande escola de diplomatas formados, muitas vezes, na Universidade de Coimbra, mas não necessariamente, temos outras ali também, Porto, Évora, enfim. E aí, a gente tem essa herança. José Bonifácio, por exemplo, patriarca da independência, do jeito heróico, com muitas aspas, ele vai dar essa primazia muito grande, ele vai obedecer uma certa ritualística e vai fazer também, junto com outros atores políticos, essa popularização da ideia de um Brasil independente e soberano. E na África, temos uma coisa importantíssima, a parte de Angola. Muita gente não faz essa relação porque muitas vezes não se fala, por ser uma história preta, uma história que não ganhou muito escopo, é uma coisa muito recente. Mas, com pesquisas atuais, a gente sabe que Angola, por ser a segunda colônia mais importante para Portugal naquele contexto, praticamente, com muitas aspas, o celeiro de escravos para alimentar todo o tráfico negreiro, a gente vai ter um impacto muito grande, por causa principalmente do papel das elites. As elites brasileiras se beneficiaram muito quando Dom João VI estava aqui. E isso impactou, inclusive, outras elites de outras colônias, do mesmo jeito que impactou as elites de Portugal. Angola se sentiu também menosprezada. E quando a gente vai ter a independência, Angola vai ficar numa encruzilhada, porque
como eles eram uma colônia de Portugal, como é que eles iriam continuar fazendo esse comércio de escravos para o Brasil, agora um país independente? Só que era uma coisa muito complicada, porque era um laço dessa indústria escravista muito pesado. Como que você vai cortar relações com o seu maior mercado consumidor? Então, a questão de Angola em relação a isso é muito forte, a ponto de se ter a discussão por parte das elites angolanas se Angola, por causa desses laços africanos, deveriam se unir ao Império do Brasil. Então isso é uma coisa muito curiosa. Angola seria uma parte do Brasil. Não foi justamente por causa das pressões, tanto locais da Angola, como também da manutenção do poder metropolitano por parte de Portugal. Mas é uma coisa que a gente ignora. A gente fala tanto de escravidão e ignora essa coisa de Angola ou de outras colônias africanas terem um laço tão forte com o Brasil justamente por ser o lugar que vende os escravos. Então, a gente tem que entender essa dinâmica sim. Então, essa seria a importância maior da África, essa tensão em Angola. Boa, professor. Você falou um pouco sobre a influência da independência brasileira no mundo, mas a gente queria saber um pouco sobre o fato do Brasil ter que lutar por sua própria independência e ter sido domínio de outra nação. Você acha que isso influencia em algo nas relações, nas escolhas políticas e econômicas até hoje? Não tanto o fato que o Brasil foi dominado, mas talvez o fato de que nesse momento de nascimento político do Brasil, a gente vai ter muita pauta, muita visão de qual seria o regime político, quais seriam as escolhas, quais seriam os aliados, quais seriam as tarifas alfandegárias. Tudo isso reiniciou. Agora o Brasil é um novo país. Quais escolhas vão ser colocadas? Quais interesses vão ser contemplados? E aí, talvez mais do que a gente ser um país que foi uma colônia por tanto tempo de uma metrópole europeia, talvez mais o fato da gente continuar ainda mantendo certas estruturas que começaram com Portugal. Então, querendo ou não, com o 7 de setembro, a gente tem a continuidade. Quem assumiu o poder foi o filho do antigo monarca. E, além disso, a gente vai ter também as questões de... Para pensar. Tem todo um debate político. Quem vai fazer a vitória, cantar, vai ser o pessoal... E quem fala isso muito bem é um cientista político chamado Christian Lynch, que ele tem um trabalho muito bom sobre toda essa literatura política desse contexto da independência também, e dos pensamentos políticos ali debatidos. Ele coloca que quem vai vencer é a ideia de uma monarquia num sentido muito próximo de um certo absolutismo, por mais que a gente tivesse o parlamentarismo. Até o nosso parlamentarismo seria marcado por essa interferência do Estado, tanto econômica, quanto política, quanto não social. Querendo ou não, um voto censitário, por exemplo, que foi mantido na Constituição de 1824, é uma barreira social também, e que é uma continuidade de uma política também portuguesa, que também não via necessidade de você incluir massas, ainda mais analfabetas ou desprovidas de renda, no debate político, embora essa galera participasse ao seu jeito, de forma informal. Mas talvez seria isso. As escolhas políticas que a gente tomou, as estruturas que a gente continuou mantendo, isso deixou um impacto muito grande. Até porque o Brasil, via guerras, via elite silenciando outras, vai manter um corpo político muito sólido em comparação a outras ex-colônias. Pega a força da monarquia no Brasil em comparação à estabilidade das republiquetas aqui na América Latina. Elas vão ser muito mais... Vai ter toda uma circulação de poder muito maior, uma certa estabilidade, do que no Brasil. Embora a gente não possa esquecer das revoltas, das brigas, não é que o Brasil era uma harmonia total, longe disso, mas era uma estabilidade maior, porque tanto as elites quanto todo mundo que ficou desde a época de colônia e vice-reinado mantiveram toda uma estrutura social e política que vai manter no governo do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, e que mantém estruturas até no período republicano. E, Felipe, você chegou a comentar na segunda pergunta sobre, por exemplo, José Bonifácio, e hoje a gente sabe que a historiografia ela comenta muito sobre alguns outros responsáveis pela independência para além do Dom Pedro, né? Como Maria Leopoldina, enfim. Você pode comentar um pouco sobre esses atores, sobre a importância que eles tiveram para a independência e os atos que eles fizeram para a independência, por favor? E aí é que tá. Quando eu comecei, Bruno, falando lá no começo sobre a gente limitar a história a esses personagens e ainda cumprir esse certo roteiro heróico de pessoas que fizeram grandes mudanças, mesmo quando a gente pontua José Bonifácio e Maria Leopoldina, a gente ainda está contemplando um certo discurso que mantém figuras políticas de elite como se movessem as peças políticas do Brasil num xadrez que só eles jogavam. E não é isso. Então, assim, de fato,
Dom Pedro I não estava sozinho ali no lugar das elites. Assim como José Bonifácio não estava e Maria Leopoldina não estava. Mas focando nesses dois personagens que, de fato, não são tão conhecidos pelo público. O José Bonifácio ele vai ser muito responsável por costurar relações políticas do Dom Pedro I com as elites locais aqui do Brasil. José Bonifácio era de Santos. Ele representava toda uma elite da Baixada que tinha, inclusive, muitos negócios ainda no Rio de Janeiro, mas também, que era a capital, lembrando sempre, mas também com ainda uma crescente cidade que era São Paulo. Então, ele fazia essa comunicação ali com as elites, com o imperador, mas também ele vai ter um diálogo muito bom com antigos funcionários da monarquia e vai fazer realmente esse entrelaço político muito valioso. A Maria Leopoldina também entra e deve ser salientada porque, mesmo sendo ainda de elite, ela é uma demonstração de uma presença feminina, que muitas vezes ainda era negligenciada e colocada de uma posição caricatural, mas a Leopoldina, ela participava não só como a craída, como o pessoal lembra, porque só se lembra da Leopoldina para lembrar que ela era craída porque o Dom Pedro ia lá com a Marquesa de Santos, entre outras amantes, mas não era. A Maria Leopoldina, ela tinha uma formação de princesa da corte de Viena. A família dela, da Áustria, era literalmente o celeiro das monarquias da Europa. Toda a monarquia europeia tinha alguém da casa dos Habsburgo, que era a monarquia que conduzia ali na Áustria. Então, assim, era uma família que tinha uma educação muito grande. A Maria Leopoldina era poliglota, assim como o José Bonifácio. Ela tinha conhecimentos científicos muito grandes, muito avançados, inclusive, porque deixava uma mulher saber naquela época. E ela, inclusive, se interessava por política e pelos debates políticos. Tem cartas que a gente, hoje em dia, tem acesso dela, que ela debate o iluminismo. Até porque o pai dela, o Francisco I na Áustria, ele vai ser um dos exemplos do despotismo esclarecido, né? De monarcas que vão lidar com o iluminismo e vão utilizar do iluminismo com as suas ideias para, inclusive, fortalecer o governo deles. É uma coisa muito doida, uma apropriação do iluminismo para fortalecer o antigo regime, muito doido. Mas a Maria Leopoldina, com essa formação toda, ela quer participar e ela participa. Tem o quadro clássico que muita gente não sabe, mas quem pintou é uma mulher, a Georgina de Albuquerque, que é o quadro que chama, se não me engano, o Conselho de Estado, que é um quadro clássico que está a Maria Leopoldina sentadinha com umas cartas na mão e um monte de funcionários, entre eles o José Bonifácio, olhando para ela. Aquele evento é o que vai culminar, inclusive, o 7 de setembro. Porque quando o Dom Pedro I estava, de fato, às margens do Ipiranga, o que ele estava fazendo? Ele estava reunindo apoio nas províncias para a causa da independência. Ele tinha ido em Minas Gerais, depois ele foi para São Paulo, e aí em São Paulo ele foi para Santos, de fato, para ver sua amante, a Marquesa de Santos. Só que enquanto ele estava nessa caminhada pelo Brasil, que durou meses, Portugal estava reagindo a todas as negativas do Dom Pedro em aceitar as demandas de Portugal, que inclusive eram que ele voltasse. Lembrando, está tendo a Constituição sendo feita ali nos debates no Porto. Então a monarquia constitucional que está sendo firmada, como eu disse no começo, não quer nenhum laço de monarquia aqui no Brasil, para a gente voltar a ter aquela pouca autonomia. O que vai acontecer? Eles querem que o Dom Pedro I volte para Portugal, porque aí de fato não vai ter ninguém aqui que represente uma alternativa política à coroa. Dom Pedro nega, porque ele desde o começo de 1822 já está em constante contato com elites que cada vez mais fazem a cabeça dele para ele de fato comprar esse projeto de fazer o império, no qual essa elite sustentaria ele e ele seria o líder. E no caso, nessa brincadeira toda, a gente tem, por exemplo, o Dia do Fico, que o Dia do Fico é justamente porque o Dom Pedro I, em janeiro de 1822, não quis voltar para Portugal. Então, em setembro de 1822, a gente tem todo esse processo que vem se desenhando há meses, de Dom Pedro I já não obedecer às ordens de Lisboa, porque, primeiramente, nem era mais do pai dele, eram das cortes. E, né, para um filho de rei, ele não vai ficar obedecendo a galera ali naquele processo. Mas, nesse contexto que ele está buscando apoio das províncias, ele recebe 2 cartas, uma da Maria Leopoldina e uma do José Bonifácio. E essas 2 cartas são as cartas que ele recebe às margens do Ipiranga no 7 de setembro. Por que 7 de setembro? Porque ele recebeu as cartas esse dia. No meio da viagem, o mensageiro achou ele. Ele estava lá, voltando, fazendo o caminho dele para o Rio de Janeiro. Ele recebe as cartas. Maria Leopoldina falando o seguinte: as cortes estão querendo te pegar. E tem a frase clássica dela na carta, que é assim: o fruto está maduro, apanha-o antes que apodreça. Ou seja, meu filho, eles estão querendo que você volte.
Se você não voltar, eles vão mandar um exército aqui. Ou você faz o império do seu jeito, ou acabou. E o José Bonifácio fala isso também na outra carta de um jeito mais formal. Então, a gente vai ter esse contexto todo da participação direta da Maria Leopoldina e do José Bonifácio no próprio grito do Ipiranga. Mas, para sair um pouco da esfera desses heróis que já são um pouco conhecidos, temos que pensar em outros ilustres desconhecidos. Pensar, por exemplo, que naquele contexto do Brasil, a gente vai ter, fora do Brasil, lá na Inglaterra, o autor da Gazeta do Rio de Janeiro, que vai ser o Hipólito José da Costa, que ele vai fazer lá na Inglaterra, para fugir da censura portuguesa, esse jornal, e esse jornal ele vai ter um monte de ideias políticas que já incentivam romper com Portugal e fazer uma monarquia soberana aqui no Brasil. E no caso, a ideia do Hipólito José da Costa era justamente você fazer uma monarquia parlamentarista, à moda inglesa, porque ele estava na Inglaterra, em Londres. Ele admirava a monarquia como uma instituição que unia o país, porém, ele a apreciava como, desde a Revolução Gloriosa, na Inglaterra você vai ter um controle do poder do rei por parte do parlamento. Isso o Hipólito José da Costa, um jornalista que acabou sendo muito popular na capital, mas também nas outras províncias, muito lido, e mesmo para a galera analfabeta, tinha-se o hábito de pegar o jornal dele e se ler nas praças públicas. Então, para quem não sabia ler, ficava ouvindo, que nem um podcast ao vivo, as notícias vindas da Inglaterra. Além do Hipólito José da Costa, a gente vai ter, por exemplo, o Cipriano Barata. Cipriano Barata, que vai ser um revolucionário durante esse período do joanino aqui no Brasil, e que ele defendia uma cada vez maior separação de Portugal e elogiava, por exemplo, a abolição da escravidão, mas também uma república no Brasil. Então, Cipriano Barata é alguém a ser muito salientado. A gente vai ter também inúmeras figuras desconhecidas que compõem o núcleo social, tanto negros, sejam escravos ou não. Vamos ter camadas populares que debatiam as ruas, discutiam nas barbearias, nos bares, nas praças. A gente vai isso não só no Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro. E vamos ter também ecos de revolução. Gente, por exemplo, que entrou em conflito com o Dom João VI enquanto ele estava aqui. O maior exemplo disso é a Revolução Pernambucana de 1817, que lançou figuras como Frei Caneca, que depois o Frei Caneca ali, um revolucionário pernambucano, que defendia inclusive uma república no Brasil, com caráter fortemente iluminista, ele vai se voltar contra Dom João VI nessa Revolução de 1817, e depois, em 1824, vendo que a posição mais liberal, no sentido de limitação de poder e participação popular, que ele tanto almejava, não estaria contemplada na Constituição de 1824, que seria a primeira do Brasil, a primeira do Império, ele vai fazer a Confederação do Equador. Então, uma outra revolta no primeiro reinado, que já mostrava a insatisfação de certos locais e elites, e também classes mais baixas, perante os interesses da elite carioca. Então a gente tem que entender também que nem todo mundo estava no barco do Dom Pedro I, as formas de independência eram diferentes, todo mundo estava pensando, a mulher vai poder votar, o negro vai poder votar, como é que vai ser? Então, é uma efusão de ideias que muita gente vai sendo colocada para debater, para falar, vai ter revoltas silenciosas, muita coisa que a gente não dá para ver na escola por causa de tempo. Mas temos que entender que a gente tem heróis clássicos, além do Dom Pedro, como José e a Maria Leopoldina, mas também inúmeros heróis desconhecidos que também queriam fazer da nova pátria deles um lugar que representasse seus interesses. Boa, professor. Agora, para encerrar a discussão e trazê-la mais para a atualidade, hoje a gente sabe que a independência ela é muito usada politicamente, principalmente pela direita, né, para tentar criar aquele sentimento ufanista nas pessoas. Você acha que podemos dizer que isso acontece só no Brasil ou que outros países latinos também usam essa data para a política? Isso é uma ótima pergunta, porque, querendo ou não, quando a gente fala de história, a gente não fala do passado, a gente fala do presente. Porque só com o olhar e com os problemas e dúvidas do presente que a gente consegue acessar coisas do passado. E justamente por isso é importante falar do significado da independência do Brasil, porque desde o primeiro reinado já vai ter uma política de exaltação. E isso fica muito mais forte com o Dom Pedro II. A gente vai ter o maior marco disso, que é o quadro do Pedro Américo,
que vai fazer o quadro em 1866, 44 anos depois, Pedro Américo não era vivo, e ele vai fazer justamente uma exaltação, focando muito no heroísmo de Dom Pedro I, o seu voluntarismo, como se a independência foi porque o Dom Pedro não quis que ficar com Portugal mais, então acabou, rompemos, terminou o namoro, e mais ainda, entender que durante o governo de Dom Pedro II, a gente vai ter a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse instituto, ele que hoje em dia ainda existe, norteando estudos históricos, ele, querendo ou não, naquela época, era um caráter de instituto à moda francesa. Então, olha, o nosso país, naquele caráter bem romântico nacionalista, nosso país tem uma academia que debate ciências, que debate política, história, então nós não estamos tão atrasados, tem civilização no Brasil. Então, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem essa questão. E justamente porque você tem que afirmar o nacionalismo e afirmar esses valores civilizacionais, a independência já aparece sendo colocada ali. Não à toa, o primeiro trabalho publicado pelo Instituto eles fazem um concurso e quem ganha em 1840 é o... Nossa, se eu errar isso aqui agora, eu vou perder minha carteirinha de historiador. Então, não vou nem falar o nome para não errar. Mas tem o concurso que é ganhado e o título da tese é Como Contar a História do Brasil. Então, justamente, quem ganha e quem nasce com isso é como a gente vai falar que o Brasil é. E é justamente nesse caráter de narrativa. Qual história a gente vai contar? Isso acontecia na França, isso acontecia na Inglaterra, isso vai acontecer nos Estados Unidos. Sempre tem uma campanha intelectual para valorizar o nacionalismo do país. Porque isso traz união, isso traz símbolos civis comuns, isso previne instabilidade, isso reafirma o poder de quem já está lá. Então, isso acontece no Brasil e acontece em muitos lugares. E no caso, sim, a independência vai continuar sendo utilizada pelo Dom Pedro II e depois, inclusive, pelos governos republicanos, como marca, inclusive, de lutar pelo Brasil, e que vai ser utilizada desde Vargas até os militares de 64. A gente tem Lula e Dilma falando do 7 de setembro, participando das comemorações, e Bolsonaro utilizando das manifestações para fazer campanha política, de salvar a pátria e lutar por liberdade. Então, querendo ou não, é um símbolo. Isso é símbolo nacional, está em debate político e vai ser apropriado. E não é só do Brasil. Um exemplo mais claro disso é da nossa vizinha Argentina. A Argentina, como eu disse, não era um país como a gente conhece hoje, nos seus limites territoriais, já na época do Brasil. Só que vai ser a partir de 1848. E aí, a Argentina, sendo unida e sendo colocando os limites, tem a preocupação de criar uma história comum. E isso fica muito claro na figura do presidente Sarmiento, o governo Sarmiento. O Sarmiento, ele era um intelectual, ele era historiador. E ele sabia que tinha uma necessidade de você criar uma narrativa para manter a Argentina estável. Depois, ainda mais, aqueles governos de elites locais. Então, o Sarmiento, por exemplo, ele não vai exaltar necessariamente a independência, mas ele vai exaltar como a independência foi feita, mantendo um caráter europeu no sentido de raça. Então, por que a Argentina dá certo? Por que a Argentina é um país que vai ter contornos civilizacionais mais claros, que vai ter abolido a escravidão muito antes do Brasil? Porque tem branco lá. Porque a imigração de massa de brancos da Argentina colocou uma conscientização maior, colocou interesses na mesa que os monarcas brasileiros, e tinha um termo para isso, de quem abaixava a cabeça para monarca, que era costa de chumbo, que você abaixava a cabeça, ou costa de chumbo ou pés de chumbo. Então você tinha essas críticas. Olha esse país, você fez uma independência, não consegue nem se livrar da monarquia e da escravidão. Que paizinho, hein? Então o Sarmiento, ele ressalta esse caráter civilizacional, por exemplo, na Argentina. E coloca isso em antítese. Olha para nós aqui como são superiores. Um país de raça branca, continuidade europeia, sem mestiçagem e com república, sem escravidão, liberdades. Então, você tem esse discurso civilizacional. Em outros lugares, isso também vai assumir outros tópicos. O Sarmiento tem uma postura mais conservadora, mas pega, por exemplo, o Simón Bolívar, ali que ele vai fazer a independência da Colômbia, da Venezuela. Ou a gente pode ver isso muito claro no governo Chávez. A república se passa a chamar República Bolivariana da Venezuela, em homenagem ao Bolívar. O Bolívar o Chávez costumava muito fazer pronunciamentos em frente à figura do Bolívar, justamente porque se criou uma narrativa que o Bolívar representava todo o anti-imperialismo.
Então, aos partidos de esquerda, você pegava esse imperialismo que o Bolívar fazia no século XIX, em oposição à Europa, principalmente Espanha e Inglaterra, e agora num contexto de século XX para o XXI, o imperialismo que agora é representado pelos Estados Unidos deveria ser impedido. Então, pega a imagem do cara na independência, pega o Bolívar de volta, coloca uma roupagem de esquerda nele e pronto. Venezuela lutando contra os interesses yankees. Então é uma apropriação. É um exemplo à esquerda, o Sarmiento é um exemplo à direita, a gente encontra ressignificações da independência no México, a gente encontra no Chile, no Uruguai. Então, de fato, todos os países vão ter, sim, uma dinâmica de exaltar a sua independência, porém, colocando, geralmente, certos valores políticos que correspondem a um certo momento, que pode mudar. Como o Bolívar, que no primeiro momento era celebrado por uma galera mais conservadora, mais à direita, defensora de um livre comércio, isso eu falo século XIX, século XX, e depois ganha uma roupagem de esquerda, contra o imperialismo americano. Então é bem interessante ver essas dinâmicas de ressignificações e reinterpretações da independência. Eu gostei bastante de participar, de ouvir um pouco sobre a história, né? Não só do Brasil, como também das outras repúblicas aqui em volta. Queria agradecer você pelo tempo, pelas explanações, por estar aqui com a gente. E se quiser comentar um pouco, se quiser só dar um tchau para todo mundo, por favor, essa é a sua hora. Eu só tenho a agradecer por ser primeiro convidado aqui para mais uma participação. Me diverti muito, sempre gosto de participar aqui do Pode Rir. Acho um projeto genial, que realmente, desde que eu participei, os meninos estavam começando com aquilo lá, já era lindo, já era muito inovador, já chamava uma atenção da hora. Eu acho que muito internacionalista espalhado pelo Brasil ama o que vocês fazem e isso faz toda a diferença. Quero agradecer pela oportunidade de falar de independência, um assunto tão atual. 200 anos não é pouca coisa. Inclusive, a comemoração da independência, ela assume uma própria história. A gente tem que pensar que há 100 anos atrás, no contexto de independência, teve a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. E na comemoração de 150, a gente teve a inauguração do Ibirapuera. Então, assim, são um monte de questões que vão fazendo parte dessa construção, do mito da independência e de todos os usos que a gente tem. Mais uma vez agradecer você, Bruno, você, Ronda, pela hospitalidade e convidar todo mundo que gostou do podcast a seguir minhas redes sociais, procurar lá no YouTube o canal Direto do Forno, falando sobre história tanto do Brasil quanto geral, de uma forma ainda acadêmica, mas não tão chata como o professor faz ser, espero que não, pelo menos. E também nas minhas redes sociais, @FelipeForno, que eu estou fazendo análises políticas atualmente das eleições, porque se a independência está sendo um assunto tão assim dominante e que vai ser usado como agenda política também, a gente também tem que ter uma noção clara dos discursos, dos referenciais que os candidatos usam. Porque, querendo ou não, a história está sempre sendo utilizada em campanha. De resto, só agradecer, muito obrigado, me chame mais vezes que eu venho. Vou deixar, professor, a gente chama assim, e realmente, em 1922 teve a Semana da Arte Moderna, vamos ver que semana que vai sair, né, agora em 2022. E Ronda, por favor, se quiser falar um tchauzinho pra gente finalizar. Pessoal, muito obrigada por ouvirem até aqui mais um episódio. A gente particularmente adoramos a aula que o professor deu, porque é uma didática maravilhosa, foi excelente. Quem gosta do Felipe, fica ligado também nos projetos do Pode Rir, que a gente tem muita coisa bacana saindo, tem o projeto do Pit Stop, tem o Narrativas em Fluxo, então fiquem sempre de olho que sai muita coisa nova, e obrigada mais uma vez ao Felipe e a todo mundo que escutou o nosso episódio. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pode Rir, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.